Olá, tudo bem por aí? Imagina só, você acorda de manhã, o sol está brilhando lá fora, mas de repente sente aquele aperto no peito, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. O coração acelera um pouquinho, as mãos suam e você se pergunta: por que isso agora, depois de tantos anos vivendo tranquilamente? Se isso soa familiar, você não está sozinho. Muitos de nós, depois dos 60, começamos a lidar com uma ansiedade que parece surgir do nada. Mas por quê? Porque justo nessa fase da vida, quando deveríamos estar curtindo mais, relaxando com os netos ou viajando? Bem, é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Nesse vídeo, eu vou te explicar os principais motivos por que a ansiedade pode aparecer ou piorar depois dos 60, de um jeito simples e direto, como se a gente estivesse tomando um café juntos. E o melhor, vou te dar dicas práticas para lidar com isso, porque ninguém merece passar por isso sem ferramentas para melhorar. Vamos entender juntos por que isso acontece, e no final, você vai se sentir mais preparado para enfrentar esses momentos. Ah, e me conta nos comentários, você já sentiu algo assim? Qual é a sua história com ansiedade nessa idade? Vamos trocar ideias. Primeiro, vamos falar sobre uma das razões mais comuns: as mudanças no corpo e na saúde. Sabe, à medida que a gente envelhece, o corpo passa por transformações naturais. Os hormônios mudam, o sono pode ficar mais agitado e até o cérebro reage de forma diferente ao estresse. Por exemplo, depois dos 60, níveis de serotonina e dopamina, aqueles químicos que nos deixam felizes e calmos, podem diminuir um pouco. Isso não é culpa sua, é só a biologia fazendo o seu trabalho. Mas o resultado? Uma ansiedade que surge em momentos inesperados, como quando você pensa em uma consulta médica ou sente uma dorzinha nova. Eu me lembro de uma amiga minha, a Dona Maria, que com 65 anos começou a se preocupar demais com a saúde. Toda vez que via uma notícia sobre doenças, o pânico batia. O que ela fez? Começou a fazer caminhadas leves todos os dias, só 20 minutos, e isso ajudou a equilibrar os hormônios e reduzir a ansiedade. Experimente isso. Comece devagar, talvez com um passeio no parque, respirando fundo e focando no que vê ao redor. É simples, né? E faz uma diferença enorme. Pergunte a si mesmo: o que te deixa ansioso sobre a saúde? Compartilhe nos comentários. Quem sabe não ajudamos uns aos outros. Agora, outra causa grande é a aposentadoria, ou a perda de rotina. Pense nisso. Por décadas, você teve um trabalho, horários fixos, colegas para bater papo. De repente, tudo para. E aí vem aquela sensação de vazio, como se o propósito da vida tivesse sumido. Isso pode desencadear ansiedade porque o cérebro adora estrutura. Sem ela, ele começa a imaginar problemas onde não tem. Meu tio, por exemplo, se aposentou aos 62 e ficou ansioso, achando que ninguém mais precisava dele. Mas ele descobriu um hobby: jardinagem. Plantar flores e verduras deu a ele uma nova rotina e a ansiedade diminuiu. Tente algo assim. Encontre uma atividade que te anime, como um clube de leitura ou voluntariado na comunidade. Comece pequeno, uma vez por semana. Você vai ver como isso reconecta você com o mundo e afasta esses pensamentos ruins. E você, já passou pela aposentadoria? Como lidou com a mudança? Me conte lá embaixo. Falando em conexões, uma terceira razão é a diminuição do círculo social. Com o tempo, amigos se mudam, alguns partem, e a família fica mais ocupada. Essa solidão pode virar ansiedade rapidinho, porque humanos precisam de contato. Sabe aquela sensação de "e se eu ficar sozinho para sempre?" É comum, mas dá para mudar. Por exemplo, junte-se a grupos de idosos na igreja ou no centro comunitário. Muitos têm aulas de dança ou jogos de carta. Uma vizinha minha, aos 68, começou a usar o telefone para chamar velhos amigos toda semana, e isso a deixou mais leve. Experimente.
Marque um café com alguém querido ou entre em um app de videochamada para falar com os netos. Pequenos passos, grandes resultados. O que acha? Já sentiu essa solidão bater? Deixe seu comentário. Vamos discutir isso juntos. Agora que exploramos essas mudanças no corpo, na rotina e nas relações, vamos aprofundar em como as preocupações financeiras e as perdas emocionais podem influenciar tanto a nossa ansiedade depois dos 60. Você já parou para pensar no que realmente está por trás daquela sensação de inquietação? Às vezes, ela vem de lugares que a gente nem imagina. Me conta nos comentários. O que te deixa mais ansioso hoje em dia? Vamos compartilhar essas histórias, porque dividir alivia, e você pode ajudar outra pessoa só contando a sua experiência. Uma coisa que mexe muito com a gente nessa fase é a preocupação com o dinheiro. Depois dos 60, muita gente começa a pensar: será que a aposentadoria vai dar? E se surgir uma despesa inesperada? Essa incerteza financeira é como uma nuvem que paira sobre a cabeça, trazendo ansiedade mesmo em dias bons. Conheço um senhor, o seu Carlos, que vivia preocupado com as contas. Ele começou a fazer um orçamento simples, anotando tudo o que gastava, e isso trouxe uma clareza enorme. Sabe o que ajudou também? Ele procurou um curso gratuito de educação financeira na comunidade e aprendeu a planejar melhor. Tente algo assim. Sente-se com um caderno e anote suas despesas, ou peça ajuda de um familiar para organizar as finanças. Até conversar com um amigo sobre isso pode aliviar. Outra dica é buscar pequenos serviços ou hobbies que gerem renda extra, como vender artesanato ou dar aulas de algo que você sabe. Isso não só ajuda o bolso, mas dá um gás na autoestima. E você, já sentiu esse peso financeiro? Como lida com isso? Conta para mim nos comentários, vai! Outra questão que pode trazer ansiedade é a sensação de perda emocional. À medida que envelhecemos, enfrentamos mudanças grandes. Filhos saem de casa, amigos queridos partem ou até perdemos um companheiro. Isso pode deixar um vazio que parece impossível de preencher. E a ansiedade surge quando tentamos lidar com a dor sozinhos. Minha tia Clara, por exemplo, perdeu o marido aos 64 anos e começou a sentir um medo constante de não dar conta da vida. Sabe o que a ajudou? Ela começou a escrever cartas para ele, como se fosse um diário, contando sobre o dia. Isso a ajudou a processar a saudade. Outra ideia é buscar apoio em grupos, como os de luto ou de apoio emocional em igrejas e ONGs. Falar com pessoas que entendem o que você sente faz toda a diferença. Experimente também algo criativo, como pintar ou cozinhar uma receita nova. Essas coisas trazem um pouco de leveza. Hoje, com TV, celular e redes sociais, somos bombardeados por informações ruins o tempo todo. Guerras, crises, pandemias. Isso afeta a todos, mas depois dos 60 pode parecer ainda mais pesado, porque temos mais tempo para pensar nisso. Minha sugestão? Limite o tempo de notícias. Escolha um horário do dia, tipo 15 minutos pela manhã, e evite ficar rolando o celular à noite. Outra coisa que funciona é focar em coisas boas. Assista a um documentário leve. Ouça uma música que te lembra bons momentos. Minha vizinha, Dona Lúcia, começou a ouvir rádio com músicas antigas, e isso mudou o humor dela completamente. Tente isso. Troque meia hora de notícias por algo que te faça sorrir. O que você faz para se desconectar das coisas negativas? Conta lá nos comentários. Agora que falamos sobre finanças, perdas e esse bombardeio de informações, vamos explorar como cuidar da mente e do coração para reduzir a ansiedade de vez e realmente transformar esses momentos de ansiedade em algo mais leve e manejável. Agora vamos mergulhar em como cuidar da mente e do coração, para deixar a ansiedade cada vez mais no passado. Sabe aquele peso que às vezes parece que não explica?
Vamos falar sobre maneiras práticas de aliviar isso, e eu quero saber de você. O que já funcionou na sua vida para acalmar a ansiedade? Compartilhe nos comentários, porque sua experiência pode iluminar o caminho de outra pessoa. Uma das coisas mais poderosas que podemos fazer é cuidar do nosso sono. Depois dos 60, o sono pode ficar mais leve. E uma noite mal dormida é como um convite para a ansiedade aparecer. Sabe quando você acorda às 3 da manhã pensando em tudo que pode dar errado? Isso é super comum. Minha prima, Dona Vera, de 67 anos, tinha noites assim, até que ela criou uma rotina antes de dormir. Um chá de camomila, luzes suaves e 10 minutos de leitura de um livro leve, nada de celular. Resultado? O sono melhorou e a ansiedade diminuiu. Experimente criar seu próprio ritual. Evite telas 1 hora antes de dormir. Talvez ouça uma música calma ou faça uma respiração profunda. Inspire por 4 segundos, segure por 4, expire por 6. Parece simples, mas funciona. Outra forma incrível de acalmar a mente é praticar a atenção plena, ou mindfulness. Não precisa ser nada complicado, é só estar presente no momento. Por exemplo, quando estiver tomando um café, preste atenção no aroma, no calor da xícara, no sabor. Isso ajuda a desligar os pensamentos ansiosos. Meu amigo João, aos 70, começou a fazer isso enquanto caminhava no jardim. Ele reparava nas cores das flores, no som dos pássaros. Aos poucos, ele notou que os pensamentos ansiosos vinham menos. Tente isso. Reserve 5 minutos por dia para focar em algo que te traz paz, como observar a natureza ou até arrumar uma gaveta com calma. É como dar um descanso para o cérebro. Por fim, quero falar sobre buscar ajuda quando necessário. Às vezes, a ansiedade pode ser pesada demais, e tudo bem pedir apoio. Conversar com um terapeuta, um líder comunitário ou até um médico pode abrir portas para se sentir melhor. Minha vizinha, Dona Rosa, aos 62, achava que terapia não era para ela. Mas depois de algumas sessões, ela aprendeu técnicas de respiração e até começou a meditar. Hoje, ela diz que se sente mais leve que nunca. Se a ansiedade está atrapalhando muito, procure um profissional. É um ato de coragem, não de fraqueza. Então, vamos lá. Vimos que a ansiedade depois dos 60 pode vir de mudanças no corpo, na rotina, nas relações, nas finanças, nas perdas, nas notícias, no sono e até na falta de momentos para a mente descansar. Mas com pequenos passos, como caminhar, criar rotinas, limitar notícias, praticar mindfulness ou buscar apoio, você pode transformar esses momentos. Lembre-se, você merece viver com leveza, em qualquer idade. Se gostou dessas dicas, deixe um like, se inscreva no canal para mais conteúdos assim e compartilhe sua história nos comentários. Quero saber como você lida com a ansiedade. Vamos construir essa comunidade juntos e viver nossa melhor vida, porque idade é só um número. Até a próxima!